meu nome é Priscila Biagione e hoje eu pensei num tema bem legal para falar com vocês sobre a energia que está dentro da sua casa. Muitas pessoas às vezes entram na sua casa e deixam um pouquinho de energia. É como o DNA da pessoa energético. Essa casa ela vibra também. Vou fazer uma pergunta. Você já entrou em alguma casa que quando você foi recepcionada, você sentiu aquela energia que falou: ui, não gostei, tá estranho. Você sente que a energia é um pouco densa, um pouco pesada. Isso não tem nada a ver se é boa ou ruim, é densa. Você sente o peso da energia. Agora você também pode me falar se você já entrou em algum lugar e sentiu aquela leveza e falou: nossa, que delícia, não quero mais sair daqui porque a casa tem uma energia muito boa. Isso também pode ter acontecido com você. E eu vou te falar que acontece muito, principalmente se a casa tem boas vibrações, se não tem brigas no ambiente. Por que brigas? Porque dependendo da energia que tem numa briga, né? E às vezes fala alto, fala palavrão, você imanta, você joga placas e miasmas na parede, no lúcio, no chão. É como se grudasse a palavra ali. Então você falando uma palavra de baixo calão, um palavrão, ele fica grudado. Chama placas e miasmas. Esse daqui pode ir começando a grudar, você continua falando, vai grudando mais, tendo brigas, agressões, vai ficando aquele ambiente que quando alguém entra, sente o peso dessa energia. E muitas vezes as pessoas podem falar assim: nossa, eu acho que tem algum espírito dentro da minha casa, porque eu sinto alguém como se me olhasse. E pode ser ou pode não ser. Pode ser simplesmente essa placa que ficou um pouco maior, ela deu um tamanho de energia acumulada ali, de anos falando coisas ruins dentro daquele ambiente, que sim, parece alguém ali. Ela se tornou uma energia já com um tamanho bem elevado. E como tirar isso? Porque enquanto eu não sabia é uma coisa, mas saber que existe isso e a minha casa pode ter, eu vou falar pra vocês. Eu mudei muitas vezes de casa e cada vez que eu entrava numa casa, a primeira coisa que eu fazia era sentir o ambiente e para identificar aonde está essa energia e neutralizar. Você pode fazer isso. Tem várias escolas falando sobre Feng Shui. Feng Shui é uma técnica chinesa milenar que é de limpeza do seu ambiente, harmonização. Vou falar mais à frente sobre isso. Mas você pode fazer uma coisa simples. São filtros de energia. Tem o sal grosso, que você limpa a energia daquele ambiente. Você pode pôr um balde com o seu produto de limpeza, né, com cândida, com algum desinfetante que você goste e coloque um pouquinho de sal grosso. Aí você vai limpando essa casa, ela vai neutralizando, porque o sal grosso ele tira tanto a energia boa quanto a ruim, ele tira tudo. Depois, com o tempo, você pode colocar um incenso, um aroma agradável, que dependendo dessa energia, que é a energia olfativa, você também coloca uma energia boa naquele ambiente. Então assim, e com o Feng Shui eu vou harmonizando os ambientes das casas onde eu moro. Uma coisa muito legal para você fazer também, e que ninguém dá muita importância, mas são filtros de energia, colocar plantas vivas dentro da sua casa. Vasinhos de flores, vasinhos aqueles com plantas maiores, como se fossem umas mini árvores, bonsai, vários tipos de flores e plantas. Por quê?
ela é um ser vivo. Então essa energia que estava grudada, se você não limpou, ela vai para algum lugar. As plantas, os bichinhos, as crianças, os idosos, que são pessoas, são seres mais frágeis, vão sentindo essa energia. Muitas vezes você tá com um nenenzinho recém-nascido, ele começa a não dormir direito, ele chora muito à noite, você vai pôr no quarto dele, ele quer ficar com a mãe, ele não quer ficar sozinho no quarto. Então essa energia, colocando uma florzinha, colocando um vasinho de flor, de planta, esse filtro de energia, ele vai puxando essa energia negativa. Então, é muito interessante. Eu posso me aprofundar mais nesse tema em outros vídeos, mas nesse eu gostaria só de introduzir, falando sobre como está hoje a energia da sua casa. Você está falando alguma coisa? Você fala palavras de baixo calão? Tem muita briga? Pensa um pouquinho. Que isso, às vezes a gente abafa para os vizinhos não ver, mas está lá grudado. A energia dessa briga está lá. E você já pensou que a sua casa é um ser vivo? Ela tem uma vida, ela tem uma vibração, a sua vibração. Que tudo que você fala, que você pensa, é como se você tivesse um bebê dentro do útero e você jogasse aquela energia para a sua casa. Pode ser uma energia boa, pode ser uma energia ruim. Tem algumas pessoas, eu já tive nessa situação também, de não gostar da casa que eu moro. E, né, é válido. Só que depois que eu tive a consciência do que eu tenho hoje, é o que eu imantei para mim, eu comecei a agradecer. Porque o que eu agradeço, mesmo sendo ruim, eu abençoo e eu posso criar alguma coisa melhor. Então, já aconteceu comigo de estar morando numa casa que eu não gostava, e quando eu tive essa consciência, eu começar a fazer Ho'oponopono para casa, querendo sair dali. Então, eu agradecia aquele ambiente. E como eu já disse em outros vídeos, né, com o meu japamala, eu ia fazendo para mim. Primeiro é interessante fazer para a pessoa. Todo dia de manhã, 108 vezes, faço o Ho'oponopono para mim. E depois para uma situação que eu queira tirar da minha frente, né? Por exemplo, eu queria mudar dali. Então não adiantava só criar na minha mente uma casa boa se eu não estava agradecendo essa, né? Porque quando você tem gratidão, você faz e agradece. Vamos dividir a palavra. Você faz a graça descer. Então você agradece aquela casa onde você está para descer a graça de você ir para outra. Tá no lugar que você quer, realmente. E o reclamar quando você volta aquela energia do clamar, do pedir uma coisa ruim. Isso é o reclamar. E muitas vezes a gente fala isso de pessoas e de ambientes, e na nossa casa é uma coisa muito nociva, né? É tóxico até para nossa casa. Tem pessoas que acordam, eu já acordei muitas vezes, e de vez em quando o meu pensamento não está muito bem, a gente tem que se equilibrar diariamente, se manter sempre presente no dia de hoje. Você começa a pensar algumas coisas não tão boas, e quando você vai dormir, você sente aquela agitação, como se alguém estivesse te pinicando, eu sinto às vezes algumas coceiras, que eu sei que energias negativas. E o que eu faço para isso? Vou dar uma dica. Primeiro, fazer uma oração. A palavra, quando você emite uma oração, um mantra, ou Ho'oponopono, que são palavras de gratidão àquela situação, mesmo que seja ruim, você neutraliza essa energia. Então, à noite, ou algum momento que você não se sentir bem naquele ambiente que você mora, você pode fazer
a oração que você gostar, ou o Ho'oponopono, né? Uma outra coisa que, outros vídeos que eu falei sobre ambiente, são os filtros de energia. Tem alguns que eu gosto muito de usar e eu uso sempre onde eu vou morar, na minha casa. Eu faço um filtro de energia com um recipiente de vidro, coloco água e um pedacinho de carvão. Deixo ele lá em cima, sempre coloca na porta, perto da porta de entrada. Se você quiser e tiver ainda no ambiente, sempre do lado esquerdo de quem entra. Se não tiver como colocar, porque naquele espaço não tem, ou às vezes é uma parede, pode ser do outro lado. Você coloca esse filtro. Por quê? Toda energia que alguém entrar na sua casa, tanto boa quanto ruim, ela vai deixar no carvão. E esse carvão, ele vai acumulando, vai pegando energia. Ele pegando energia, quando ele começa a não boiar mais, começa a afundar, é porque a energia baixou. Então é um filtro maravilhoso. Eu deixo lá na minha casa e fico de olho nele. Se ele começa a baixar, eu falo, opa, então já tá denso. É como se fosse uma casa suja. Você sabe que a poeira do móvel, você deixa um dia, você limpa, no outro dia tá um pouquinho, no outro dia tá mais um pouquinho. E se você não limpar por muito tempo, ela vai acumular, vai ficar grossa, 2, 3 dedos de sujeira. Então esses filtros energéticos, eles são maravilhosos, porque você tem como medir a energia do ambiente. Um outro filtro sensacional é quando você pega também um recipiente de vidro, coloca sal grosso, porque como eu disse, o sal grosso ele é como se fosse a quiboa energética, né? Ele limpa tudo, ele tira as bactérias energéticas, tira tudo, tanto boas e ruins. Então você coloca aquele sal grosso no recipiente de vidro, e pode pôr um dente de alho. O alho também purifica, ele puxa as energias. Então quando ele começa a ficar seco, é porque ele está puxando e limpando a energia do seu ambiente. E também colocado do lado esquerdo de quem entra para sua casa, você vai sentir, vai ser esse filtro de energético. Aí tem um que é maravilhoso, que eu sempre coloco. Quem for hoje na minha casa vai olhar e falar, nossa, tem um monte. Logo na primeira porta, na porta de entrada, tem um espelho. E por que um espelho? Às vezes você tem algumas visitas que são muito boas, e tudo que entra, tanto bom quanto ruim, ela vai ver primeiro a visão dela naquele espelho. Então vai bater o que ela trouxer para dentro da minha casa, vai bater ali e vai voltar para ela. Se for bom, ótimo. Se for ruim, o azar é o dela, porque ficou ali. Então é muito importante você colocar esses filtros de energia para que o ambiente da sua casa se mantenha com a melhor energia possível. E se você mudou para alguma casa que você não sabe como eram os antigos inquilinos ou moradores, logo que você entrar, todo mundo já faz aquela faxina literal, né? Faz aquela faxina grossa para entrar com os móveis. Faz também essa energia, essa energização, essa limpeza. Tem uma limpeza muito boa que você pode fazer, que é limpar com o sal grosso. E como eu disse, o sal grosso ele tanto limpa as energias boas e as ruins. Então ele é neutro, mas eu quero energia boa. Como que eu faço? Depois que eu limpei com sal grosso, eu venho limpando, por exemplo, com açúcar. Coloco umas pitadinhas de açúcar dentro da água que tem o detergente, o detergente não, o desinfetante, o cheirinho lá que eu quero, e coloco 3 pitadinhas de açúcar. Eu vou entrar com o doce, com a doçura, com o carinho dentro da minha casa. E com essas dicas pequenas que você faz, quando você sentir que o ambiente começou a baixar, aquele filtro, né, ele abaixou, você pode refazer isso por semana, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e se manter o principal. Não é fazer tudo isso e continuar com
palavrões, com energias, pensamentos negativos, essa é a principal coisa que você tem que prestar atenção, nos seus pensamentos. Porque ali você deposita muitos pensamentos. Você às vezes passa um tempo, óbvio, trabalhando durante o dia, mas muitas vezes você volta com pensamentos de preocupação do trabalho, aquele negócio que eu tenho que entregar, ai, porque aquele patrão é horrível. Então, normalmente a gente deposita pensamentos não tão bons no ambiente que a gente vai dormir. É como se eu tomasse banho para dormir, colocasse um pijama toda bonitinha, minha cama tá limpinha, vou dormir. E aí eu começo a jogar uma pá de terra para dentro da cama com os meus pensamentos. Durante a noite eu não vou aguentar aquela energia pesada. Dependendo, se a gente fica num ambiente muito ansioso ou com depressão, às vezes você não joga uma pá de terra, não. Você joga um caminhão de preocupação, de reclamação. Aí você não dorme. Aí você, no outro dia, tá estressado, aquelas olheiras enormes. Vai dando problemas físicos, espirituais e mentais, psicológicos, porque o que você pensa começa a afetar o seu físico. Mais para frente eu vou falar sobre a medicina chinesa, sobre como afeta e como você limpar essa energia também dentro do seu corpo. Né? Primeiro comecei com o ambiente da casa.